Salve rapaziada, meu nome é Lucas, mais conhecido como Caslu. Eu sou aqui da Zona Norte de São Paulo, tenho 28 anos e sou proprietário do Escort XR3 1988 CHT 1.6 Turbo. É o seguinte, tô com o carro mais ou menos uns 9 para 10 anos, é o meu primeiro carro, desde então eu nunca desfiz dele, é o meu primeiro carro. 18 anos de idade ali pros 19, a ideia era comprar um carrinho que fosse barato, que coubesse no bolso. Eu já tinha tipo a questão de afinidade pelo carro em si, porém eu tinha pessoas na família que já tiveram, que conhecia, então eu tive bastante ajuda, tipo meus tios e etc, que já tiveram um carro, então me ajudaram a procurar um Escort que fosse bom, né? Não que não tivesse 100% de lata, mas que pelo menos a questão de acabamento, que é uma parte mais difícil de encontrar, tivesse 100%. Então a gente buscou esse carro no interior de São Paulo. Na época eu paguei R$4.500, querendo ou não era barato para um carro barato, e por ser um XR3 acredito que valeu bastante a pena, porque hoje em dia isso aí é preço de outros carros tipo Hobby, etc, que não tem teto solar e tal. Então a gente procurou um carro que fosse mais completo, que tivesse esses acabamentos internos, porém o carro não veio da forma que veio, né? Eu comprei esse carro, ele era azul, tinha bastante coisa de funilaria pra fazer, então tipo, ele tava bem judiado e tava bem ruim, sabe? Mas, pô, me agradou desde o princípio, não tem jeito, pô, molecão quer um carro, a princípio não era nem a ideia de fazer um projeto, eu já acompanhava bastante essa questão de tipo, carros modificados da gringa e tal, mas ainda não era tão forte no Brasil quanto é hoje, principalmente o Stance. Comecei a buscar referência e tal, e aí foi quando a gente começou a fazer algumas modificações no carro em si, mas por um bom tempo ele rodou original, corzinha azul original, queimada do sol, com bastante funilaria para fazer. Então esse carro ele veio de Salto, do interior de São Paulo. Antes de comprar ele eu cheguei a olhar uns 5 ou 6 Escorts, quase caí em alguns golpes, quase caí em alguns assaltos também. O OLX é complicado, a gente vai ter carro naquela ansiedade de comprar e tal, e às vezes você acaba se prejudicando, mas calhou de conseguir esse daqui. Esse carro ele era de um mecânico na época, o carro dormia na rua, ele pegou como a base de troca de um serviço, né? Então ele falou que realmente o carro precisava de um dono e que estava parado. Ele ia usar para buscar peças e etc, mas que ele achava judiação por deixar um carro desse se estragar, assim, sabe? Acabar no tempo. E aí foi quando eu comprei o carro e, pô, pra mim um dos momentos mais importantes, assim, especiais da minha vida foi voltar com esse carro do interior, parar esse carro na minha garagem, recém-habilitado, primeiro carro. Então, pra mim foi bastante importante a questão de conseguir comprar e tal. E é isso, basicamente, essa é um pouquinho, assim, resumido da história do carro, como ele chegou, como ele veio, e que não era nada do que é hoje. Então é gratificante a gente conseguir ver aonde chegou e de onde veio. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui de roda e suspensão? Eu uso uma Castor Hard Black, né? Uma suspensão a ar da Castor, bloco de 8mm. Roda, elas são aro 15, tala 9, offset 15. Pneu eu uso 65/50, aro 15, né? E essas rodas são da Giza. Bom, um pouquinho sobre modificações. Vamos lá, uma das primeiras modificações que eu fiz quando peguei o carro e que eu já tinha em mente, né? Tipo assim, sempre foi uma vontade, assim, digamos que um sonho, era ter um carro que tivesse a interna bege, saca? Tipo, pô, sempre a gente acompanhou BMW, acompanhou Jetta, então, pô, é aqueles carros que sempre se destaca pela interna bem feita e a maior parte das vezes é aquela interna bege, né? Então, pô, a minha ideia era ter a interna bege, então foi aonde eu fui atrás de banco recaro, porque esse carro não vem com recaros, eles vêm com o que eles chamam de semi-recaro, né, que é um banquinho original do XR3, enfim, e aí foi onde eu fui atrás, acabei conseguindo esses bancos no desmanche e tudo mais, e tava muito judiado, porém a estrutura tava legal, e aí foi quando eu falei, pô, já que eu vou ter que fazer o banco, por que não já realizar o sonho, que é a questão da parte interna ser bege? Então, tipo assim, a parte interna bege é um grande divisor de águas, porque tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem fala que combina, quem não combina, até porque é um carro 88, é um carro antigo, e nenhum original saía nessa cor de fábrica, né? Então, eu tive algumas referências de Escorts de fora, que eles usam 2 tons de cinza, né? Alguns monocromáticos usam marrom e um begezinho e tal, e outros que tipo 2 tonalidades de cinzas, que é do Escort RS europeu. Então foi onde eu optei pelo centro do banco um pouco mais claro e as laterais do banco um pouco mais escura, seguindo assim a cor do painel, cor do teto, todos os acabamentos internos. Os bancos são couro, né, na tonalidade bege, e em base da tonalidade do banco foi quando a gente mandou fazer a tinta e pintou o restante. Então o painel é pintado, o teto é pintado, todos os acabamentos tipo internos são pintados de bege, e o carpete ele era cinza e foi tingido. Então aí tipo tendo essa base de que eu queria a interna bege conseguir realizar
a questão da interna bege, foi aonde eu tinha que escolher a cor que eu ia fazer o carro. E eu pensei na possibilidade de manter o carro azul, porém, tipo, eu não acho que o azul combinaria tanto com a interna bege. Foi aí que a gente conseguiu, tipo, chegar num acordo e tal e colocar o branco do Ford Fusion. Então esse aí é um branco pérola, eu não sei ao certo o nome da cor, mas é o mesmo branco que saía no Ford Fusion e foi onde a gente conseguiu deixar nesse setup de branco com a interna bege. Achei que, tipo, casou bastante, ornou bastante com um conjunto inteiro, né? Basicamente, questão de interna e de pintura é isso. E aí, no decorrer do processo, vieram algumas outras personalizações. Mas, no geral, não tem muita personalização externa que saia do original, sabe? Então, dianteira, traseira, os para-choques são originais do XR3, então até o pessoal me pergunta se por ele ser envolvente e tal, não sei o que. Esses são para-choques originais do XR3, ele tem uma diferença para os Escort Hobby. A única coisa que foi modificado lá é o spoiler frontal, que ele é um spoiler de Polo Classic, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas é um spoiler original de algum carro que foi adaptado lá na frente. Os faróis de milha são originais de XR3, a única coisa que a gente fez foi colocar as capinhas de farol de milha lá na frente. Parte traseira, para-choque original, uma ponteira de inox, nada demais. E acho que o grande diferencial mesmo é a questão do ducktail, que esse é um ducktail artesanal, eu fiz em casa, ele é 100% de fibra, eu fiz o molde todo em isopor, não tinha experiência nenhuma com fibra, para quem pergunta se eu já trabalhava com fibra, etc, não tinha nenhum conhecimento disso. Decidi fazer, peguei uma imagem de um Rocket Bunny, daqueles de E36, de BMW, porque eu não queria que ele fosse colado, então foi onde eu fiz as cavidades para poder pôr os parafusos e saiu, pô, tipo assim, o resultado ficou bem satisfatório ao meu ver, porque eu já queria que tivesse essa postura um pouco mais robusta de traseira, não gostava do aerofólio original, então na tampa traseira foi eliminado o aerofólio original, e essa tampa traseira ela é de Escort Hobby sem limpador traseiro, porque o XR3 ele tem um limpador traseiro, então para alisar a parte de cima da tampa e não tem mais o limpador, essa é uma tampa traseira de Escort Hobby, aí foi colocado para ficar esse aspecto mais clean, sabe? Parte lateral do carro, o pessoal me pergunta bastante sobre a botinha, né, que é esse spoilerzinho lateral, que tem a parte da roda traseira do carro, se ele é adaptado de algum outro carro, se eu importei, o que seja que for. Não, esse daqui é uma botinha, um spoiler, né, no caso, original do Escort XR3 8889 CHT, exclusivo CHT. A partir desse ano aí já vieram os spoilers envolventes, que pega toda a caixa de roda, etc. Mas não, eu não quis, tipo, avançar no tempo, né? Então deixar o carro mais moderno pro ano seguinte. Então mantive a questão do 88, que é esse spoilerzinho, que orna bastante com a questão do carro com os detalhes preto, né? Que eu também não quis mudar. Me perguntam bastante, pô, por que na época eu não troquei, não pintei os para-choques de branco também, deixar ele todo branco e tal. Até porque isso é uma característica do 91 em diante, o Escort XR3 91 em diante, que tinha os para-choques na cor e eu não quis. Então eu mantive para-choque preto, o spoiler preto, fiz o ducktail preto e o restante dos acabamentos do carro que são originais preto, igual a tampa traseira, que tem um entorno nela que é preto, que fazia continuação com o aerofólio, então eu mantive essa parte da tampa traseira preta, né, em volta do vidro. Toda a moldura de vidros laterais também são pretas, maçanetas pretas, então eu quis manter, tipo, essa questão do branco e preto, acho que combinou bastante, e também casa um pouco com o setup da roda com o center capzinho preto e tal. Essa questão fica bem bacana no conjunto geral do carro também, e quebra um pouco a parte de muito claro, né? Tipo, carro branco, interna clara. Então, isso dá aquela quebrada também um pouquinho na questão da cor muito clara, muito chamativo. E aí, basicamente, de parte externa vieram essas modificações, que não são muitas. Teto solar também, para quem pergunta, é o original do Escort XR3. Então, ele é um teto solar manual, tem a persianinha, tem tudo original, que era um opcional bem legal. Não era nem opcional, na real, né? Ele vinha de fábrica com o teto solar. Fica bem bacana, dá todo um charme pro carro também. Ele abre para dentro do teto também, fica bem bacana. É bem diferente. E aí depois vieram questão de roda, de suspensão, alguns trabalhos para poder dar o fitment na traseira, fitment na dianteira. Ainda faltam alguns outros trabalhos para poder concluir essa questão, mas achei que ficou bem legal o setup de 15x9 na suspensão área e o fit que deu. E aí, resumindo um pouquinho também sobre questão de performance, né, que as pessoas me perguntam também. Ele é um CHT 1.6, não é um carro que as pessoas costumam mexer em parte de motor. Aí eu já tive, tipo, um pouquinho mais de audácia e falei, pô, já que eu tô fazendo um projeto do zero e começando algo para ser diferente, eu vou mexer no motor dele. Então, de princípio, era para ser um aspiradinho, coisa simples. Acabou que no decorrer das coisas veio a parte de motor turbo. Então, ele trabalha com uma Garrett 3642, gerenciado por uma Feltec 350. A chicote foi feito do zero. É um carrinho que anda atualmente com 0,405 de pressão, é pouquinha pressão, mas eu já andei com mais pressão, chegando a liberando 230 cavalos. Então, é o que a gente pretende chegar de novo mais para frente, é nessa potência, nessa cavalaria. Não que
seja um carro para correr, não que seja um carro para acelerar, é mais por questão do som, questão do barulho. É gostoso, pô, tu tem um turbinho, pai, da hora. Às vezes eu ando sem válvula, porque ele é interculado, então, pô, faz o flutter, é divertido, é legal. E acho que basicamente é isso. O carro não tem muita modificação, muita coisa extrema. Eu trabalhei bastante no básico, que dá certo, bastante no original. E, pô, acho que me supre bem, questão do motor, questão do carro, questão das rodas. Basicamente é isso aí. Bom, falando um pouquinho ainda sobre a parte traseira, as lanternas, cara. É bem louco a história das lanternas e é bem diferente também essa questão de lanterna clear. Eu já tinha visto isso, pô, pode colocar uns 10 anos atrás, mais ou menos, aquelas revistas de carro tuning, saca? Maxi Tuning, Tuning Brasil e etc. Um Escort, na época acho que era um Hobby azul, e ele tinha as lanterninhas clear na traseira, bem meados ali, papo de, tipo, isso há 10 anos atrás, porém a revista já era mais antiga, então acredito que era por volta do tuning anos 2000 ali, que foi quando eles iniciaram essa questão das lanternas clear e tal, então isso remete bastante ao tuning anos 2000, não que seja ano do carro, mas acho que é um ano de experiência, tipo, minha, saca? Tipo, de início com projetos, início com carro, então sempre acompanhei bastante revista de tuning nessa época de anos 2000 e tal. Foi uma referência que eu quis trazer pra mim e não específico pro carro, saca? Porque por ser 88 ele não tem tanto ainda essa referência do tuning anos 2000, das lanternas clear, etc. Mas eu quis trazer isso pro meu carro como algo pessoal, sabe? Então foi muito difícil encontrar. Essas lanternas provavelmente já pararam de fabricar há muito tempo atrás. Pelo que eu andei pesquisando, pelo que outras pessoas me falaram, essas lanternas elas eram fabricadas no Brasil e elas eram mandadas para fora do país para serem vendidas fora. Então poucas unidades ficaram aqui no Brasil, né? Na época quem comprou, quem não comprou não foi em grande estoque ou grande escala para serem vendidas. Então acredito que novas não encontra mais. Se encontrar é muita sorte. E essas daqui eu encontrei via foto pelo Instagram, um seguidor me mandou e falou: pô, tô aqui no Paraná e acabei de ver um Escortinho e tal passando e ele tá com aquelas lanternas que você postou esses tempos atrás. Aí eu falei: quais, cara? Tipo, as clear? Ele falou: não, sim, aquela clear que você mandou. Eu falei: se você ver o carro de novo, você me mostra? Aí foi quando ele me mandou as fotos e tal. Era um carro de obra, carro que o tiozinho usava pra carregar ferramenta, um carro de obra. As lanternas vieram muito ruins, saca? Mas eu falei: pô, eu quero essas lanternas, eu preciso dessas lanternas. E aí eu tive a ajuda de um grande amigo lá do sul, que me fortaleceu bastante na questão de intermediação da lanterna, porque eu também não ia pra lá pra comprar lanterna. Então ele ficou insistindo pra poder comprar as lanternas do cara. E aí foi quando o cara aceitou, em meio de negociação, que eu mandasse lanternas originais pra ele do Escort XR3, né, que é aquela fumê, e ainda me pediu uma volta em dinheiro. E aí ele me mandou essas lanternas. Foi quando eu comecei o serviço de restauração nelas. Foi tirado lente por lente, que essas lentes elas são bipartidas, né? Então ela solta por escamas. E aí eu fiz a pintura do foco interno, fiz polimento das lentes, fiz vedação das lentes. Então assim, uma lanterna que aparentemente não tinha mais vida, que não ia conseguir mais reviver, eu consegui reviver. E hoje elas estão aqui no carro. E acho que, tipo assim, pra mim a parte importante do processo, porque era algo que eu tinha em mente há muito tempo e eu não achei que conseguiria. Então a parte das lanternas é uma parte importante pra mim. Acho que dá um total diferencial pra traseira também, querendo ou não. Se você olha a traseira assim, você fala: pô, tem algo diferente nessa traseira que chama atenção. E aí orna bastante também com a ponteira, né? Aí ela usa um abafador original e é apenas uma ponteira de inox dupla mesmo, pra poder deixar essa traseira um pouquinho mais robusta. Então a ponteira mais espaçada, um pouco mais pra fora, cromada, e aí combina com a lanterna mais clara, ficou bacana no carro. Gostei bastante desse setup. Falando um pouquinho ainda sobre a parte interna, né? Depois da questão do bege, etc. Eu fiz uma alteração recentemente nesse carro, que eu achei que, tipo, deu um charme a mais no carro, que é a questão do volante de madeira e a manopla de madeira. Eu usava aqueles volantes importados, OMP, com os cubos de saque rápido da Spark. Ficava uma pegada mais racing, mas ainda assim não era o que eu gostaria pro carro, sabe? Então, tipo assim, como a ideia do carro é ser uma parada mais clássica, eu acho que remete bastante à questão do volante de madeira. E aí eu consegui achar esse volante de madeira. Tem bastante volante no mercado, eu até cheguei a cogitar a possibilidade de comprar aqueles Nard Torino do Alia, que tem um preço mais acessível e tudo mais. Porém, andei pesquisando e vi que são poucos os que são realmente de madeira. Eles costumam ser de plástico e tal, imitação de madeira. E aí eu fiquei meio cabreiro de não conseguir achar uma manopla que fosse parecida com a cor do volante. E aí foi quando, pesquisando ali, Marketplace, etc., eu encontrei esse volante de madeira. Pela história que o dono me contou, ele morava no Brasil, foi pro Japão, e aí no Japão ele montou um carro, né, lá no Japão e tal. E aí calhou de algumas divergências da vida, ele voltar pro Brasil e trazer o volante pra cá, de volta, porque ele tinha um Chevette aqui, ele ia montar no Chevette dele e tal.
e acabou que no decorrer da história ele vendeu o carro e ficou com o volante. E aí foi aonde eu comprei o volante, tendo em vista a história do volante também, deve ser um volante bem antigo, acredito eu. Não vi nesse modelo ou algo próximo disso, desse volante. Tudo bem que volante de madeira e etc em geral eles são meio parecidos, mas eu curti a questão das ranhuras do volante, da pegada do volante ser em madeira. E aí, tendo isso em vista, eu mandei fazer a manopla de câmbio também, numa madeira bem próxima, com uma pigmentação bem próxima, então conseguiu ficar bem próximo uma coisa da outra, né? A questão do volante com a manopla e a interna bege, acho que combinou bastante. Eu tenho algumas pretensões de fazer alguns outros detalhes no carro em madeira, na parte interna, mas ainda não sei o que, então isso aí é o que eu tenho planos futuros pro carro, né? Não que tenha muita coisa a mais, acredito que eu já cheguei mais de 90% do que eu tinha de pretensão e de meta pro carro, mas ainda tem algumas coisas que a gente nunca para, então sempre tem alguma outra coisinha pra fazer. Então o que eu tenho de ideia pra esse carro no futuro é alteração de cor. Provavelmente não vai ser pintado, eu quero envelopar ele, quero colocar uma cor mais chamativa, uma cor mais viva. Então acho que de metas assim num futuro recente seria a questão da troca da cor, até porque tem umas coisinhas para fazer nesse decorrer do tempo, desde que eu pintei o carro, tem algumas funilarias, algumas coisinhas para fazer. Então eu tenho a pretensão de arrumar isso e envelopar esse carro no futuro, fazer essa alteração de cor. Talvez um novo setup de rodas também mais pra frente. Eu tô bem satisfeito com a questão das Tala 9 e das BBS, acho que casou bastante com o carro. Porém, já é um setup bem antigo, né? Eu já tive outras BBS anteriores, então eu já tive BBS Tala 8, eu fiquei um bom tempo com elas. Eu saí das BBS Tala 8 para entrar em BBS Tala 9, então assim, a questão de visual não teve tanta alteração. Então acredito que para um futuro recente também eu vou fazer um novo setup de rodas. Pretendo fazer algo mais exclusivo, então eu tenho a vontade de fazer as rodas originais desse carro, que são de liga, né, aro 14. Eu quero passar elas para aro 15 ou para aro 16 e manter nas Tala 9, acho que vai ficar uma parada bem mais exclusiva para o carro, vai dar um toque bem mais exclusivo, porque vai continuar nessa questão de originalidade, porém com algumas modificações, sem contar que a roda original eu acho bem bonita, do XR388. Então seria mais ou menos isso, alteração de cor, esse setup novo de rodas. É questão de interna, externa, não tenho muitas outras modificações, ele vai ficar por um bom tempo no setup que tá. E é isso aí. Um pouquinho sobre algumas histórias / perrengues que eu tive com esse carro, que não foram poucas, tá? Esse carro, ele pouco rodou, acho que pra quem me conhece, pra quem me acompanha nas redes sociais, ou pra quem esteve comigo, né, durante o processo do carro, eu acho que até uma conquista muito grande hoje a gente tá conseguindo aqui gravar, a gente conseguir rodar com o carro, andar um pouco com o carro, conseguir marcar presença em alguns eventos, coisa que eu não fazia antes, né? Então eu tive assim muito problema de mecânica com esse carro, eu tive muito problema de antigos mecânicos e etc, que mexeram no carro, que não ficou bom, que eu tive que abrir motor algumas vezes. Então assim, eu nunca consegui curtir 100% o que é o carro hoje. Então grande parte do tempo esse carro passou na garagem, grande parte do tempo esse carro passou sendo enfeite, vamos dizer assim, entre aspas, saca? Então o que eu tinha de possibilidade de fazer, eu fazia em casa. Então o carro praticamente inteiro foi montado dentro de casa. Tudo que eu pude fazer na garagem, eu fiz na garagem. Tudo que eu pude fazer com as minhas próprias mãos, eu fiz. Tive a ajuda de bastante gente também que me ajudou a fazer em casa. Então foi bem legal isso pra mim. Mas voltando para a parte dos perrengues, né? Eu tive muito perrengue com esse carro, inclusive esse carro já pegou fogo. Foi algo muito preocupante e triste na época, né, para mim. Não tinha condições financeiras suficientes para depois levantar o carro se eu tivesse perdido grande parte dele. Graças a Deus não foi o caso. Eu tava andando, fui buscar minha namorada no serviço, isso por volta de umas 11 horas da noite. Pô, começamos a sentir um calor no pé e desespero ali na hora. Quando eu freiei o carro, o fogo começou a sair pelas laterais do capô, começou a subir no para-brisa e foi desesperador. Na hora de abrir para apagar o fogo, eu não consegui abrir, quebrou o puxador do capô. Isso depois eu até comecei a pensar, falei, pô, foi bom, porque o fogo se conteve sozinho dentro do cofre. Tem algumas marcas esse carro, tem algumas histórias, e são marcas que eu não decidi tirar, sabe? São tipo assim, agora que eu comecei a usar o carro, são marcas que eu quis deixar, são coisas que eu quis manter. Então muitas pessoas me perguntam, pô, por que a parte interna do seu capô tá tudo feia, tá ligado? Sendo que o carro inteiro por fora tá bem feito. E aí eu conto a história que foi porque o carro pegou fogo, isso pra mim foi algo tipo de superação. O capô não foi feito, então se mostrar por dentro vocês vão ver que tá todo queimado ainda. A parte de cima do capô, a tinta borbulhou, encheu e ficou tudo deformado. Eu não quis fazer também.
Então assim, mais pra frente, quando eu mudar o setup do carro, mudar um pouco a história do carro, aí eu vou fazer essas coisas, né? Mas por enquanto, do jeito que tá, eu quis manter. Então eu refiz o motor, eu refiz chicote, eu refiz toda essa parte que pegou fogo e hoje eu tô conseguindo rodar com o carro de novo. Pra mim não tem palavra, não tem como descrever, sabe? Acho que a maior parte do projeto em si foi perrengue, tá? Eu não conseguia usar o carro não me servia bem, o carro nunca teve um acerto muito bom. Nesse decorrer do tempo eu fiz amizades, consegui parcerias, foram pessoas que me ajudaram, que fizeram um acerto, que fizeram uma programação de injeção. Então hoje eu tô conseguindo usar o carro, coisa que eu não conseguia usar antes. Então, assim, de história com o carro eu não tenho muito o que contar. Infelizmente eu não tenho muitas histórias para contar. Apesar do longo tempo que eu tenho com o carro, eu não tenho muita história para contar, a não ser esses perrengues aí. Mas o quando sai e quando consegue, né? Tipo, eu consigo sair com o carro, sempre me traz muita alegria, cara. Tipo assim, é muito satisfatório você parar no farol, alguém te elogiar, alguém olhar o carro e falar, pô, eu tive um desse, tirei 0 lá em 1900 e bolinha. Aí você fala, caramba, pô, de certa forma isso ainda desperta em algumas pessoas uma sensação boa, sabe? De tipo, olhar um carro nesse ano, nesse estado e conseguir olhar a modificação com bons olhos. Então, tipo assim, eu consigo ver muitos senhores de idade falar, pô, eu tive um desse, foi um dos melhores carros que eu tive, foi muito importante na minha vida, na minha história. Então, tipo assim, já conversei com algumas pessoas parado no farol, às vezes o carro parado na porta da minha casa, passava alguém, parava o carro, descia para conversar. Então, assim, essa parte é muito satisfatória. É uma parte muito, muito importante também, porque querendo ou não te motiva. O carro servir de inspiração para outras pessoas também é legal. Então, pô, recebo bastante mensagem, pessoal elogiando, falando, pedindo ajuda. Eu sempre tô lá para ajudar. Então, sempre tô lá para dividir informação, dividir conhecimento. Eu acho que isso também é muito importante, também me faz muito bem. E basicamente é isso. A história do carro se resume muito em, tipo assim, pessoas que eu conheci, amizades que eu fiz, mesmo sem o carro rodar, sabe? Então, tipo, mesmo que eu não consegui ter muitas vivências fora da minha garagem ali, da minha casa e etc, que era onde o carro passou a maior parte do tempo, eu consegui fazer muitas amizades por conta dele. São amizades que eu levo muito hoje em dia e pretendo levar muito em diante, e são amizades que o carro me trouxe. Então, são pessoas que estão na minha vida hoje porque o carro me trouxe e acho que isso é uma das partes mais importantes também, sabe? De história do carro, assim, acho que isso é o que mais reflete, é o que ele trouxe, e não o que eu vivi em si, sabe? Mas daqui em diante a gente vai viver bastante história, vocês vão ver bastante o carro, pretendo aparecer mais um pouco aí, e a gente marcar mais presença em eventos, seja lá o que for. Pô, é complicado. Acho que o Lucas de 5 anos atrás não imaginava onde a vida ia chegar hoje, assim, sabe? Tanto que, tipo assim, 5 anos atrás nem são tantos anos assim, mas de 5 anos pra cá eu consegui bastante coisa que eu não imaginava conseguir, sabe? Não digo nem tanto na questão automotiva, acho que mais na questão pessoal também, que também envolve um pouco essa questão automotiva, porque é a questão de profissão. Então, eu não imaginaria 5 anos atrás conseguindo exercer a profissão que eu sempre sonhei, que no caso é mecânico. Não sei se eu falei, se eu não falei, estou falando agora. Então, tipo, trabalhar com carro, viver de carro, pra mim, eu acho que o Lucas de 5 anos atrás não imaginaria que hoje seria possível.